Senhora Presidente, senhoras e senhores senadores, amigos que nos assistem aqui nessa manhã, nas galerias, na tribuna de honra, a todos os funcionários dessa casa, aqueles que nos acompanham pela TV Senado, que nos acompanham pela Rádio Senado e pelas redes sociais. Senadora Ana Amélia, volto a lhe citar e a felicitar pelo esse discurso que, com certeza, homenageou cada mãe desse país e que deixou muitas emocionadas, com certeza. Aproveito aqui para homenagear também a cada mãe desse país, homenagear as minhas 3 mães, Matilde, Eunice e Ivanilce, que, tal qual a história que Vossa Excelência contou aqui, eu também, com 9 anos, por coincidência, saí de casa para estudar também, e que eu sei que essa também é a história de muitos brasileiros, e quero aqui registrar e fazer minhas palavras da senadora Ana Amélia com relação a esse ser divino que são as mães. Elas não arredam o pé de próximo dos seus filhos, senadora Ana Amélia. Por muitos anos trabalhei numa profissão que, às vezes, via encontros muito difíceis de mães, às vezes, que chegavam em locais de acidentes. E eu notava sempre o seguinte: o pai não é que ele não ame o filho, mas a mãe parece que tem uma ligação divina, porque não tem, parece chavão, mas não tem coisa maior do que a ligação e coisa mais forte do que o amor de uma mãe pelo seu filho. Senhora Presidente, hoje eu quero falar um pouco aqui sobre o estado de Mato Grosso. Aliás, tem repisado muito esse assunto sobre o estado de Mato Grosso, e já sofri até críticas porque me disseram que eu só falo aqui na tribuna Mato Grosso, Mato Grosso e Mato Grosso. Mas, na verdade, representando esse novo estado da federação, e eu digo novo porque é um estado que agora que está começando a se desenvolver. Por muito tempo, Mato Grosso foi uma terra a ser colonizada, uma terra de desbravadores, e, na verdade, ele começa a despontar agora como um importante estado da federação, contribuindo muito para o Brasil, e isso também aqui vamos fazer justiça, muito em parte pela força dos imigrantes que para ali foram, brasileiros de vários estados da federação, inclusive muitos do estado do Rio Grande do Sul, estado da senadora Ana Amélia. Alguns até dizem que Mato Grosso é uma filial do Rio Grande do Sul, mas, na verdade, temos que louvar e homenagear esses bravos brasileiros que foram para ali quando não tinha estradas, enfrentar malária, enfrentar doenças, enfrentar atoleiros, e que começaram a abrir aquele estado que hoje contribui de forma importantíssima para a economia do Brasil. Mato Grosso se tornou um estado protagonista, é o maior produtor de soja, maior produtor de milho, maior produtor de milho de pipoca também, maior rebanho do Brasil. É um estado continental. E ali também existem inúmeras dificuldades e entravamentos para esse desenvolvimento. Porque até essa grande produção que ali é feita, ela se torna pouco competitiva nos mercados internacionais devido às distâncias, devido à falta de estrutura, devido à falta de logística para que aquilo possa ser competitivo no mercado internacional. Até porque nossos produtos brasileiros, eles competem com países como Estados Unidos, que tem uma malha ferroviária muito grande, uma rede de canais hídricos, hidrovias, rodovias muito bem estruturadas, e é com esse mercado que o Brasil compete e que os produtos de Mato Grosso competem. Então, aqui tem sido realmente até repisando constantemente, mas é importante falar e falar para que o Brasil, para que a União possa voltar os olhos para esses estados menos desenvolvidos em termos de infraestrutura. Porque no momento que o Brasil voltar os olhos para
estados como Mato Grosso, com certeza a nossa economia vai ficar mais fortalecida. Agradeço a manifestação e, com certeza, isso ecoa, isso é uma realidade, senadora Aramélia, de que ecoa em outros estados também da federação. E hoje falo, senadora Amélia, sobre um ponto que é uma das nossas dificuldades. O estado de Mato Grosso, se Vossa Excelência tiver que ir ali e pegar um avião, terá que fazer, na verdade, antes uma verdadeira engenharia para saber horários, para tentar calcular a volta. E dependendo do município que Vossa Excelência estiver pretendendo ir, não vai conseguir ir, se não for intercalando modais de transporte. Se não for intercalando avião com carro. E para um estado que está buscando investimentos, que procura atrair atores econômicos de outros países, se torna muito difícil isso, porque esses empresários não têm tempo para ficar andando 7, 8, 9 horas, ou mesmo ficar 4, 5 horas parado em engarrafamentos com estradas que estão já com a sua capacidade de tráfego esgarçada. Nós temos Senador José Medeiros, o senhor foi aplaudido pela galeria que lota nesta manhã de sexta-feira. E eu queria, então, em seu nome, em nome da mesa, saudar todos os visitantes que integram a Associação dos Produtores de Soja e Milho do Mato Grosso. Então, bem-vindos todos aqui a esta casa. Eles estão participando da Academia de Liderança AproSoja 2015 aqui em Brasília. Então, parabéns. É dessa forma que até o seu estado, que o senhor fala tanto, deve continuar falando, porque a presença deles aqui revela que o Estado está interessado em crescer mais, que é bom para o Estado e para o país. Então, estão aqui, saudamos os produtores todos e produtoras de milho e soja do Mato Grosso, do seu Estado, senador José Medeiros. Uma grata surpresa. Uma grata surpresa, senadora Ana Amélia, porque, na verdade, são esses bravos brasileiros que têm elevado Mato Grosso a essa categoria de protagonista e contribuído com 25% de toda a produção da balança comercial brasileira, senador. Eu tenho que puxar a brasa para o meu assado. Muitos são gaúchos, senador. Como eu disse aqui, já se fala que nós somos uma filial. Aliás, lá nós temos, na minha cidade, por exemplo, senadora Ana Amélia, tem 2 times lá, um a camisa vermelha, outro a camisa azul. Então, os colorados torcem para o União e os gremistas torcem para o Tigrão. Então, temos essa similaridade. Prova do que eu estou lhe dizendo, né? Obrigado, senador. Continue. Não tenha dúvida. Mas, senadora Ana Amélia, voltando a falar principalmente sobre esse desenvolvimento regional. Nós temos uma dificuldade muito grande no transporte aéreo. Já falei do transporte terrestre, que às vezes as pessoas ficam ali na BR-364, 4, 5 horas parado por fila. E não é acidente, não é nada, é simplesmente a própria capacidade da rodovia que já não cabe. Existe um projeto de duplicação da rodovia. Essa rodovia foi concedida para uma concessionária, mas o que ocorreu? Parte dessa obra que liga Diamantino até Rondonópolis, ela ficou de ser feita pelo DENIT. E a outro percentual, a outra parte, é pela concessionária. E aí que ocorre uma dificuldade. Segundo o contrato, após um certo percentual que a empresa tiver duplicado a estrada, ela já teria a possibilidade, já teria autorização e já poderia começar a cobrar pedágio. Pois bem, senadora Ana Amélia, concomitantemente, as obras começaram a ser feitas pelo DENIT e pela a empresa. Essas obras da empresa já estão praticamente prontas e as praças de pedágio já estão também todas em pé e praticamente prontas. Mas, infelizmente, a obra que cabia à União, essa obra foi parada, está parada. E a gente já vê o momento de começarmos a ter a obra,
a obra da concessionária pronta, de começarem a cobrar os pedágios e a duplicação da rodovia não está ainda pronta. Ou seja, a rodovia não está apta não está duplicada. A minha preocupação é que esses mesmos brasileiros que enfrentaram chuva, que enfrentaram atoleiro, que enfrentaram todas as dificuldades, também são brasileiros extremamente politizados. E eu tenho alertado o governo aqui, apesar de ser da base da oposição, eu quero que meu Estado se desenvolva, eu quero que o Brasil se desenvolva, e tenho alertado, não façam isso. Não comecem a cobrar pedágio antes dessa obra ficar pronta, porque eu não tenho dúvida que não vai ficar uma praça de pedágio em pé. Porque não é possível que, não tenho dúvida que alguém vai suportar ficar 3, 4 horas no engarrafamento e ainda chegar numa praça de pedágio e pagar. Então, eu tenho alertado o governo, há poucos dias o ministro dos Transportes esteve na Comissão de Infraestrutura, todos os senadores do Estado alertaram para que isso não ocorra. Fomos, essa semana, até a Casa Civil, levamos o problema ao ministro Mercadante. E ali foi solicitado, com toda a bancada do Estado e com o governador, de que possa, então, passar toda essa obra que foi parada, que está parada devido aos ajustes do governo, e que possa passar, então, para essas concessionárias, para que a obra possa terminar e ali a população possa trafegar sem os perigos que hoje aquela rodovia propicia, que são acidentes, verdadeiras tragédias que têm acontecido. Os números são lamentáveis. Todo ano, ali, o Mato Grosso tem prejuízo de uma Boate Kiss. Boate Kiss, se todos, só para lembrar a todos aqui, foi aquele acidente terrível, aquela tragédia que houve no Rio Grande do Sul, onde morreram quase 280 pessoas. Pois bem, senadora Ana Amélia, no Mato Grosso, são números oficiais. Todos os anos, ali naqueles corredores daquela rodovia federal, morre 280 pessoas. Nós ficamos extremamente chocados quando aconteceu aquilo ali no Rio Grande do Sul e é lamentável. Mas é imperdoável que o país permita que isso continue acontecendo. E eu não tenho dúvida que a duplicação daquela rodovia ali vai mitigar e vai ser um grande ganho para o país, principalmente combatendo essas perdas de vida. Mas hoje estou falando aqui do desenvolvimento do Estado do Mato Grosso e não poderia deixar de citar que o desenvolvimento regional passa pelo desenvolvimento da aviação regional brasileira, que deve ter dois propósitos norteadores: encurtar as distâncias e alargar as nossas potencialidades. Em um país com 8,5 milhões de quilômetros quadrados, a maneira mais fácil, rápida e eficiente de se promover a integração nacional e a inserção de regiões isoladas é pelos ares. Nesse cenário, é obrigação dos poderes públicos promover a aproximação entre as pessoas e as promessas de crescimento oferecidas por um território tão vasto, heterogêneo e pródigo em dádivas naturais e vantagens geográficas. Infelizmente, no Brasil, esse processo ainda não decolou. Por isso, ocupo hoje a tribuna, em primeiro lugar, para compartilhar minha visão sobre os méritos e lacunas do Programa de Desenvolvimento Regional, a partir da análise do seu desenho institucional e dos entraves para sua plena consecução. Mas, acima de tudo, para apresentar contribuições que julgo relevantes nesse esforço, em especial, introduzindo um projeto cuja redação está sendo finalizada por minha assessoria técnica e que visa baratear o combustível da aviação, incrementando assim a oferta de voos regionais. No que diz respeito ao programa governamental, uma breve revisão cronológica dos fatos serve para revelar por que ele nunca conseguiu alcançar altitude e velocidade de cruzeiro. Se não vejamos, o programa foi apresentado com pompa e circunstância em 20 de dezembro de 2012. À época, foram anunciados investimentos da ordem de 7,3 bilhões para que aquilo que se supunha seria a primeira etapa do plano. As medidas adotadas deveriam aperfeiçoar a qualidade dos serviços prestados aos passageiros,
aumentar o número de rotas operadas pelas empresas aéreas e agregar novos aeroportos à rede de transporte regular. Nesse campo, 270 novos aeródromos regionais deveriam estar em construção. Apenas no Centro-Oeste, onde está incrustado o meu Mato Grosso, deveríamos estar testemunhando a aplicação de 924 milhões na construção de 31 aeroportos. Se o projeto fosse seguido à risca, 96% da população brasileira viveria a menos de 100 quilômetros de distância de um aeroporto apto ao recebimento de voos regulares. Estaríamos, assim, diante de uma pequena revolução no transporte aéreo nacional e no cotidiano de milhões de cidadãos. Ocorre que o programa, o PIDAR, o programa governamental, teve a sua implementação sobrestada por muito tempo, e todo esse período conseguiu arrefecer a disposição de muitos dos atores envolvidos nesse desafio. Para se ter uma ideia, a medida provisória 652, que pretendia instituir o programa, somente foi editada em 25 de julho de 2014. Para piorar o quadro, o texto não foi votado e a medida provisória perdeu a sua eficácia no fim do ano passado. A saída encontrada foi inserir o texto do projeto de conversão da MP 656, finalmente sancionada há poucas semanas. Ao todo, nesse processo, esvaíram-se cerca de 15 meses. 15 meses. Quase 500 dias perdidos para a desídia e a burocracia. Mas o fato é que, finalmente, estamos diante de um novo arcabouço legal, desenhado para fomentar a atividade aérea e para propiciar uma nova dinâmica socioeconômica a centenas de municípios do país. Agora, passa a ser nossa obrigação cultivar essa iniciativa, tanto através da cobrança de que seus aspectos positivos sejam imediatamente colocados em prática, quanto pela adoção de novos conceitos, incrementando e institucionalizando o PIDAR junto às diversas instâncias estatais, a indústria da aviação civil e a opinião pública. Nesse sentido, avalio como engenhosa e correta a criação de um mecanismo de subsídio advindos do Fundo Nacional de Aviação Civil, formado com as outorgas dos aeroportos privatizados, com vistas a permitir que as companhias aéreas custeiem até 60 assentos por voo em trechos que envolvam ao menos um aeroporto classificado como regional. Essa ferramenta tanto incentivará a entrada de novas empresas no segmento, quanto há de fomentar a indústria aeronáutica brasileira, que se especializou em produzir aeronaves de médio porte. Ideais para esse tipo de operação. A Embraer, por exemplo, é a líder mundial na fabricação de jatos de 100 lugares, tendo o modelo E190 como uma referência no mercado, o estado da arte na categoria. Para dar efetividade ao PIDAR, também julgo ser indispensável levar a cabo, com a máxima brevidade possível, a construção dos aeroportos já elencados e promover a expansão desse programa para outras áreas do país. Insisto em dizer que, mais do que uma demanda cartográfica, decorrente da nossa óbvia necessidade de vencer distâncias homéricas todos os dias, a instalação desses equipamentos é uma questão estratégica e exemplos que corroboram essa tese não faltam. Senhora Presidente, interligar o polo de Lucas do Rio Verde a Cuiabá ou São Paulo é aproximar uma das regiões que mais cresce no país daqueles que podem fazê-lo ainda mais pujante. Atender cidades da Amazônia é prover conforto e segurança para comunidades difusas e, ao mesmo tempo, reafirmar a nossa soberania sobre uma área que desperta a inveja e a cobiça internacionais. Colocar cidades do sertão nordestino na malha aérea nacional é diminuir o fosso de desigualdade que historicamente separou essas regiões do restante do Brasil. Como se vê, urge iniciarmos a construção desses aeródromos e colocarmos em prática a política de subvenção de assentos nos voos regionais. Mas isso ainda não é tudo. Precisamos ir além. Na minha visão, a importância do florescimento de uma aviação regional brasileira é tão grande que justifica a adoção de medidas ainda mais contundentes. E se quisermos ser realmente incisivos e eficazes, devemos cortar o nó górdio da aviação,
o custo do seu combustível. Porque de nada adianta construirmos aeroportos, construirmos aeródromos, se o ator principal não estiver ali, que é o avião. No Brasil, como em várias outras nações, o QAV costuma representar algo em torno de 40% a 50% dos custos fixos das companhias aéreas. Além da existência de poucas fornecedoras, BR Aviation e Shell Aviation detêm mais de 90% do mercado. O caso brasileiro se torna ainda mais desafiador, por conta do emaranhado tributário que faz com que o ICMS, tributo de competência estadual, tenha peso significativo sobre o preço final do querosene da aviação. Atentos a esses fatos, vários governos estaduais promoveram ao longo dos últimos anos reduções das alíquotas incidentes sobre o QAV, sobre o querosene. Tais medidas tiveram impacto imediato sobre a oferta de voos naquelas unidades da federação. De modo geral, os estados que promoveram cortes de alíquotas obtiveram um incremento significativo de operações aeroportuárias em seus territórios. À guisa de curiosidade, em 2013, o Distrito Federal reduziu a sua alíquota de 25% para 12%. E, não por coincidência, nos meses subsequentes, o seu aeroporto passou a receber 56 novos voos diários. Caminhos semelhantes seguiram os estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Goiás. O Mato Grosso também adotou essa estratégia, reduzindo a alíquota para 12%. Empiricamente, como usuários frequentes do nosso principal aeroporto, posso dizer que isso acarretou em um significativo aumento do fluxo de aeronaves e de passageiros. Portanto, a eficácia desse tipo de instrumento fiscal está mais do que atestada. Tanto é que se discute, nesse instante, a convalidação de medidas dessa natureza promovidas por praticamente todos os estados brasileiros ao longo das últimas décadas, em diversos campos da economia. Mas não penso que devamos perder mais tempo à espera da construção de um consenso entre os 27 secretários de Fazenda. Precisamos uniformizar a redução de custo de combustível para todos os aeroportos de âmbito local e, com isso, democratizar os benefícios do admirável mundo novo da aviação regional. Por isso, determinei a minha assessoria que passasse a assessoria da Casa que confeccionasse projeto de resolução estabelecendo a alíquota reduzida única para o ICMS incidente sobre o querosene, comercializado em aeroportos regionais, cujas movimentações anuais sejam de até 600 mil passageiros. Como preconizar o Programa de Desenvolvimento, o PIDAR, Programa Governamental de Incentivo à Aviação, lastreado pelo artigo 155, inciso 2º, parágrafo 2º, inciso 5º da Constituição Federal, o projeto pretende que o Senado Federal ponha fim à desorganização fiscal nessa área e ajude na consolidação da aviação regional brasileira. Baixar os custos do combustível nesses aeroportos seria uma gigantesca contribuição do Legislativo para um programa que pode mudar o perfil socioeconômico de inúmeras comunidades e estreitar os vínculos entre as diversas regiões do Brasil. Para tanto, como determina a Carta Magna, precisarei do apoio da maioria absoluta desta Casa. Afirmo que isso não me causa temor, tanto por estar convicto da justeza da causa, quanto por reconhecer a sensibilidade demonstrada pelos senadores e senadoras a cada vez em que são chamados a deliberar sobre temas que beneficiam todo o país. E este é um tema que beneficiará todos os estados indistintamente. Senhora Presidente, o PIDAR tem virtudes que devem ser ressaltadas. Por outro lado, sua implementação é lenta e corre riscos em um momento de contração dos gastos públicos. Por isso, penso que o projeto que apresento pode se constituir um grande catalisador do programa nesse instante. Nesse sentido, iniciarei imediatamente a coleta de assinaturas. Eu e milhões de brasileiros que serão beneficiados contamos com o apoio de Vossas Excelências. Senador José Medeiros, primeiro já vou hipotecar, a minha assinatura já vai ser aposta ao seu projeto. Em segundo lugar, o senhor me desculpe de lhe interromper, mas é que tem uma visita importante aqui nesse plenário dos estudantes do Colégio Decisão
de Goianésia, no estado de Goiás. Então, sejam bem-vindos. O senador que está falando é o senador José Medeiros, do PPS, do estado do Mato Grosso. E eu sou aqui, estou presidindo a senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul. Então, bem-vindos e continuem estudando, porque o Brasil precisa de vocês. Continua a palavra, senador. Quero estender também as minhas boas-vindas aos estudantes, até porque esse é o futuro, né, senadora Ana Amélia? Eles estão aqui, parabéns aos professores que tomaram a iniciativa de trazê-los aqui, porque é conhecendo como o Brasil funciona que estarão com certeza melhor preparados para conduzir esse país que deixaremos com certeza a vocês. Senadora Ana Amélia, muito obrigado pela tolerância e novamente lhe parabenizar por essa linda homenagem a todas as mães brasileiras, a qual deixo também aqui a minha homenagem à Vossa Excelência por ser, de certa forma, uma mãe do Brasil, porque com a preocupação e o amor com que Vossa Excelência trata esse mandato é muito similar àquele o amor das mães pelo seu filho. Muito obrigado. Obrigada, senador José Medeiros. E teremos muitas razões para celebrar as mães brasileiras, que, como nós aqui, tem a responsabilidade de muitas vidas. Então, quando a gente faz uma lei como essa que Vossa Excelência está falando, nós estamos falando também de proteção das vidas de muitos brasileiros. Então, também cumprimento e agradeço mais uma vez as referências de Vossa Excelência. E a vocês todos desejo um bom fim de semana. Não esqueçam de dar um abraço bem apertado nas mães de vocês, nas professoras que são também mães, na segunda-feira no dia da aula, ou das professoras que estão acompanhando hoje nesta visita. Não havendo mais oradores inscritos, está encerrada a presente sessão. Obrigado.